Olá, turma amada, turma querida do meu quinto ano. E aí, estava com saudade da tia? Passaram ontem o dia todinho sem assistir o vídeo da tia, mas a tia está retornando na quinta-feira para a nossa avaliação de matemática. Sabemos que esta semana é uma semana avaliativa, como a tia Leidiane havia explicado, no qual cada dia da semana vocês estarão fazendo uma avaliação, certo? E hoje nós iremos fazer a nossa avaliaçãozinha diagnóstica de matemática. A tia Leidiane está gravando este vídeo para vocês, para revisar os conteúdos que foram estudados, para que vocês não possam sentir dificuldade na hora de resolver as questões propostas, tá certo? O que nós vamos aprender, o que nós iremos revisar nesse conteúdo de hoje, na nossa aula de hoje? Nós iremos revisar números e operações, espaço e forma, grandezas e medida e probabilidade estatística. Ou seja, todos os conteúdos que nós estudamos, vimos até hoje, não é? Vimos nesse período de aulas online, nós estaremos revisando. Qual é o objetivo dessa revisão? Para que vocês possam ter um bom desempenho, um bom resultado, tá certo, meus amores? E nós vamos começar com números e operações, no qual vai envolver o sistema de numeração, onde eu vou revisar com vocês valor absoluto e valor posicional ou relativo. Vocês lembram da explicação da tia Leidiane sobre isso? O que era valor absoluto, o que era valor relativo? Então, hoje nós iremos revisar esse conteúdo para que vocês não sintam dificuldade quando vocês estiverem fazendo a provinha de vocês. Vamos começar. O que é um valor absoluto? Gente, o valor absoluto é aquele que ele não vai mudar, ele não vai depender se ele vai estar em qual ordem, em qual classe, não. O valor absoluto é o próprio algarismo, certo? É o próprio algarismo. Por exemplo, se a tia Leidiane, se eu tenho um número 527, se eu perguntar qual é o valor absoluto do algarismo 5 neste número. Como eu estou dizendo que o valor absoluto ele não muda, é o próprio número, então eu digo que o valor absoluto do algarismo 5 é o próprio 5, certo? Para vocês compreenderem melhor, a tia Leidiane estará apresentando o exemplo para vocês. E agora, meus amores, para vocês compreenderem melhor, a tia Leidiane vai com um exemplo aqui na lousa, tá bom? Valor absoluto. Como a tia Leidiane disse, o valor absoluto ele não muda, ele é o próprio número. Então, eu tenho o número 1563. Qual é o valor absoluto do algarismo 5 nesse número? Então, o valor absoluto desse número vai ser o próprio 5, não é? Por quê? Porque se é o valor absoluto, ele não vai mudar. Não vou ter necessidade de saber a ordem e a classe dele. Se a tia Leidiane perguntasse qual é o valor absoluto do algarismo 3 nesse número, então qual seria a resposta? 3. Ele iria estar valendo
3. Portanto, o valor absoluto ele não muda, é o próprio número. Agora que vocês já viram o exemplo na lousa, nós vamos agora revisar o que seja o valor relativo ou posicional. Quando eu quero descobrir, gente, o valor relativo ou posicional de um número, eu tenho que descobrir em que ordem ele está. Se ele está na ordem da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar, da centena de milhar e assim sucessivamente. Porque o valor relativo e posicional vai depender da ordem em que ele se encontra. Por isso que é muito importante, quando estiver pedindo o valor relativo ou posicional de um número, eu fazer o QVL, que é o quadro, valor e lugar, para mim descobrir em que ordem ele está, para mim descobrir qual é o valor daquele número, daquele algarismo naquele número, naquela determinada ordem. Tá certo? E por isso que ele vem a ser, por isso que às vezes eu digo valor posicional. Porque para mim saber qual é o valor dele depende da posição em que ele se encontra. Agora a tia Leidiane vai apresentar para vocês um exemplo na lousa, para vocês compreenderem. Agora, turma, nós iremos descobrir o valor posicional e relativo de um determinado número. É muito importante, quando eu for descobrir o valor de um determinado algarismo em um número, se for o valor posicional e relativo, é muito importante eu fazer a decomposição ou colocar aquele número no quadro valor e lugar. Vamos aqui para o exemplo. A tia Leidiane tem o mesmo número do exemplo anterior, 1563. Só que agora nós precisamos descobrir isso daqui, ó, posicional ou relativo. Se a tia, vou perguntar para vocês, quanto vale quanto é que está valendo o algarismo 5 no número, nesse determinado número? Quanto é que vale o algarismo 5 nesse número 1563? Então, para me descobrir, eu vou decompor ele e colocar ele no QVL, tá certo? Primeiro eu sei que vamos para o QVL. Primeiro são as unidades, depois dezena, depois centena, depois unidade de milhar. Nós vamos até as unidades de milhar porque eu sei que tem apenas 4 ordens. Eu sei que o 3 vai ser o quê? Unidade. O 6, dezena. O 5, centena. E o 1, unidade de milhar. Agora eu vou decompor. Uma unidade de milhar equivale a quanto? 1000. 5 centena, quando eu digo 5 centena, equivale a quanto? 500. 6 dezena, quanto é 6 dezena? 60. E 3 unidades. Então, eu tenho o número 1563. Ótimo, eu perguntei quanto é que valia o algarismo 5 nesse número. Então, gente, o algarismo 5 tá valendo quanto? 500, né? Se a tia Leidiane perguntasse quanto é que vale o algarismo 1 no número 1563, então o algarismo 1 ia valer quanto? 1000, não é? Então, meus amores, para me descobrir o valor posicional ou relativo de um número, é muito importante eu fazer o QVL ou decompor um número. Porque para mim saber o valor posicional ou relativo, eu preciso descobrir em que ordem aquele determinado algarismo ele se encontra. Agora que vocês já aprenderam que é valor absoluto, valor posicional ou relativo, aprendeu não, né? Que nós estamos apenas revisando, né? E esclarecendo dúvidas que às vezes ficam, né? Então, agora nós vamos revisar
composição e decomposição de números. O que é compor? Quando eu digo composição, é a junção para se formar um número só. Quando eu digo decomposição, eu vou decompor, vou esmiuçar aquele número. Vamos primeiro para a parte da composição. Composição é a junção. Eu vou juntar as partes para se formar um número só. A tia Leidiane vai apresentar para vocês o exemplo na lousa para se ter uma melhor compreensão. E agora, turma, nós vamos para os exemplos de composição e decomposição dos números naturais. Nós vamos iniciar com a composição, que é onde eu junto aquelas partes, aquelas ordens, para se tornar um único número. Vamos para cá para o nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui 4 centenas, mais 5 dezenas, mais 3 unidades. Eu quero saber qual é a composição que vai dar nesse número, qual é o número que eu vou conseguir formar. Gente, se eu tenho 4 centenas, centena eu sei que é quanto? 100. Então, 4 vezes 100, né? Então, 100, 200, 300, 400. Então, eu sei que 4 centenas equivale a 400. Eu tenho 5 dezenas. Dezenas é quanto? 10, né? Então, 5 dezenas, 5 vezes 10. 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu sei que eu tenho 50 mais 3 unidades. 3 unidades. Unidade é de 1 em 1, então é o próprio 3. Então, se eu juntar 400 mais 50 mais 3, dá que número? 453. Então, a composição desse número é esta. Vamos para o nosso próximo exemplo. 2 unidades de milhar, mais 4 centenas, mais 2 dezenas, mais 1 unidade. Gente, unidade de milhar. Quando eu digo unidade de milhar, é de 1.000 em 1.000. Eu tenho 2 unidades de milhar. 2 unidades de milhar. Então, eu tenho 1.000, 2.000. Então, eu tenho aqui 2.000. Não é? Mais 4 centenas. Quanto é 4 centenas? 400, né? É 4 vezes o 100. Mais 2 dezenas. Dezena é de 10 em 10. Se eu tenho 2, eu tenho que número? 10, 20. 20 mais 1 unidade. Agora eu vou descobrir que número eu vou formar. Eu tenho aqui 2.000 mais 400 mais 20 mais 1. Que número é que dá? 2.421. Então, eu coloco 2.421. Então, a composição deste número foi esta, né? 2.421. E já na parte, gente, da decomposição, decompor. O número, ele tá num só, ele tá um todo, e eu vou separar as suas partes. Unidade nas unidades, dezena na dezena, centena na centena, unidade de milhar nas unidades de milhar, ou seja, eu vou esmiuçar o número por classes e ordens, né? Isso é a decomposição de um número. A tia Leidine vai estar apresentando exemplos também na lousa para vocês terem um melhor entendimento, certo? Agora, gente, nós vamos para a parte da decomposição, onde eu vou colocar o número em suas ordens, né? A tia Leidiane tem aqui o número 3.043.
Gente, como é a decomposição desse número? 3.043. Gente, eu já estou falando, ó. 3.043. Mas para mim ficar melhor de compreensão, vamos colocar esse número no QVL. O 3 vai ser o quê? Unidade. O 4, dezena. Por quê? Eu falei 3.040. 43. Centena, eu falei? Não. 3.000 vai ser o quê? Unidade de milhar. Então, gente, 3 unidades de milhar equivale a quanto? 3.000. Mais. Eu falei centena? Não. Então, eu não conto com ela. 4 dezenas equivale a quanto? 40, não é? Mais 3. Então, se fosse para mim saber a decomposição desse número, a decomposição seria dessa seguinte forma: 3.000 mais 40 mais 3. E se eu fosse aqui marcar qual das opções? Daqui na opção A eu tenho 30 mais 40 mais 3. Seria essa? Não, né? Eu tenho aqui 300 mais 40 mais 3. Seria essa? Não, né? Eu falei 3.043. Eu tenho aqui 3.403. No 400 eu tive centena aqui? Não, então eu sei que não é essa. Então a resposta correta seria o item D, né? E agora, turma, já que a tia Leidiane explicou para vocês o que é composição e decomposição dos números, nós vamos para a nossa próxima revisão, que encaixa o conteúdo, a temática de espaço e forma. O que vem a ser espaço e forma? Espaço, eu posso definir o espaço como a localização. Eu localizar o que está na minha direita, na minha esquerda, localizar um determinado objeto, um determinado ser em um ponto, né, em um determinado local. Então, quando eu digo espaço, eu estou envolvendo isso, a localização. E na avaliação de vocês irão cair uma questão referente a isso, a espaço e forma, tá certo? E a tia Leidiane vai apresentar para vocês um exemplo que vai sair aqui, ó, embaixo para vocês melhor compreender. A tia Leidiane vai ler o enunciado, tá bom? Ó, observe os desenhos na malha quadriculada abaixo. Ou seja, vocês estão vendo aí a malha quadriculada, no qual está apresentando alguns desenhos, não é isso? Aí a perguntinha é: o desenho que está localizado na posição 5P é? Quem é o desenho aí que está sendo localizado referente ao número 5 e na letrinha P? Descobriram qual é? Então, a tia Leidiane tem aí as opções, então a resposta certa seria o item C, né? Esse tipo a letrinha C, não é? Então, gente, quando eu venho trabalhar espaço, eu estou trabalhando a localização de um determinado objeto, de uma determinada figura, em um plano, em um local, em um ponto, tá certo? E forma, eu estou envolvendo as formas geométricas, os sólidos geométricos, tá certo? No qual também vai cair uma questãozinha referente a isso, as figuras planas e não planas. A tia Leidiane já explicou para vocês o que são figuras planas. São aquelas que tendem a ter um segmento de retas, como quadrado, retângulo, trapézio, vários outros exemplos. E figuras não planas são aquelas que apresentam 3 dimensões, que é o comprimento,
a altura e a largura, né? Que é nessa definição que eu englobo os poliedros e os não poliedros, que pode ser o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo, certo? E dentre outros. E agora, meus amores, nós vamos para grandezas e medidas, que nós trabalhamos a medida de capacidade, não foi? Então, o que é medida de capacidade? É tudo aquilo que tende a encher um recipiente, tudo aquilo que tende a encher com líquido ou gás um determinado recipiente. E a grandeza de medida da capacidade é o litro, né? No qual vocês apresentaram vídeos envolvendo situações, problemas para a tia Leidiane, no qual a tia Leidiane apresentou alguns exemplos dentro da minha casa, onde eu posso ver esta unidade padrão, essa medida de capacidade, né? E agora a tia Leidiane vai apresentar para vocês uma situação, problema, trabalhando a unidade de medida de capacidade, tá certo? Vamos lá. Agora, meus amores, nós vamos para uma situação, problema, envolvendo a unidade de medida de capacidade. Uma situaçãozinha problema. Observe a quantidade de tinta que Joaquim comprou para pintar a sala de sua casa. Qual foi a quantidade de tinta comprada por Joaquim? Vai aparecer aí num vídeo os baldezinhos de tinta, certo? Que no primeiro balde eu tinha 5,5 litros de tinta. E no segundo balde eu tinha 7 litros de tinta. Eu quero saber, gente, quanto ao todo ele comprou de tinta? Então, se eu quero saber ao todo, eu sei que é uma continha de mais, não é? Então, se é uma continha de mais, eu tenho que utilizar esses dois valores. Vamos por parte. Eu sei que 1 litro equivale a 1000 ml, ok? Se a tia Leidiane tem 7 litros, a tia Leidiane tem quantos ml? 7.000. Então, já sei que eu tenho aqui 7.000. A tia Leidiane tem 5 litros, 5. Se eu tenho 5 litros, eu sei que estes 5 litros vai ser quanto? 5.000, né? 5.000 e esses 5 aqui vai ser quanto? 500, né? Porque vai ser a metade, certo? Então, eu vou pra cá. 5.500. Então, vou juntar, fazer uma continha só. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5, 7 mais 5, 12. Então, qual foi a quantidade de tinta que ele utilizou? Ele utilizou 2 litros e meio, né? Porque 500 é a metade de 1 litro, né? Então, ele utilizou 12 litros e meio. E agora, gente, nós iremos para parte da grandeza de medida, no qual nós vamos estar trabalhando a medida de tempo. Quando eu falo em medida de tempo, é tudo aquilo que eu posso estar utilizando para estar medindo o tempo, o período de uma determinada ação. Eu posso estar trabalhando a medida de tempo com o quê? Através de horas, de minuto, de semana, de anos, né? Então, tudo aquilo que envolva o tempo. A tia Leidiane, nas nossas aulas passadas,
apresentou esse conteúdo e agora a tia Leidiane vai revisar através de uma situação, problema exposta na lousa para nós conseguirmos compreender melhor. Agora, gente, nós vamos para a parte de grandezas e medida, no qual vou estar apresentando para vocês medida de tempo em uma situação problema. Vamos lá. Uma partida de vôlei teve a duração de 2 horas e 10 minutos. Essa foi a duração da partida de vôlei. Qual foi a duração dessa partida em minutos? Ou seja, eu quero saber essa duração de tempo em minutos, ok? Eu sei que eu tenho 2 horas e 10 minutos. Eu tenho que transformar essas 2 horas e 10 minutos apenas em minuto, que é o que a questão está me pedindo. Eu sei que 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Mas aqui na pergunta tá me pedindo apenas 1 hora? Não, tá pedindo 2 horas. Então, se é 2 horas, eu tenho que colocar aqui mais 60, né? E aqui vai dar quanto? 6 mais 6, 12. Então, 2 horas equivale a 120 minutos. Ainda tenho esses 10 minutos aqui. Eu só transformei só essas 2 horas. Então, o que eu faço com esses 10 minutos? Eu junto, né? Zero, 2 mais 1, 3, 1 mais 0, 1. Então, meus amores, 2 horas e 10 minutos equivale a quantos minutos? 130 minutos, né? Então, a resposta seria 130 minutos. E por fim, nós vamos para o nosso último conteúdo, que é probabilidade e estatística. Quando eu digo probabilidade, né, eu estou me referindo a uma determinada chance, determinada possibilidades que um resultado ele pode acontecer ou não. É aquilo que é incerto, probabilidade. Estatística vem a ser informações de uma determinada pesquisa que pode estar presente em gráficos, em tabelas. Então, probabilidade estatística vem a ser isso daí. E nós vamos focar, né, na nossa revisão em probabilidade, tá certo? Vocês lembram daquele exemplo que a tia Leidiane deu de probabilidade das tampinhas coloridas que a tia Leidiane apresentou? Pronto, a tia Leidiane vai colocar o exemplo novamente, no qual nós iremos trabalhar essa probabilidade em forma de fração. Lá, quando a tia Leidiane tinha visto com vocês o exemplo das tampinhas, a tia Leidiane tinha perguntado para vocês, daquelas cores, qual era que tinha maior probabilidade de sair. E no caso seria a tampinha branca. Foram apresentadas 5 cores, no qual a tampinha branca ela tinha maior chance de sair. Por quê? Porque ela tinha a maior quantidade. E agora nós vamos trabalhar esta probabilidade das tampinhas brancas transformando em uma fração. Tá? Agora, meus amores, a tia Leidiane vai apresentar para vocês um experimento, né? Uma experiência no qual vocês vão entender melhor sobre probabilidade, que é o número de chances que tem de um resultado acontecer. Se vocês observar aqui, na mesa da tia tem várias tampinhas, com várias cores variadas. Nós temos a cor vermelha, a cor azul, a cor verde, a cor branca e a cor roxa.
Se eu observar, quantas tampinhas vermelhas a tia Leidiane tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 tampinhas vermelhas. Quantas azuis? 1, 2, 3. 3 tampinhas azul. Quantas verde? 1, 2. 2 tampinhas verde. Quantas brancas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Ao todo, nas tampinhas brancas, eu tenho 12. Se a tia Leidiane perguntar para vocês, se eu colocasse todas essas tampinhas dentro da caixinha surpresa da tia, qual seria a probabilidade de cor que iria sair? Hein? Se a tia Leidiane colocasse todas essas tampinhas aqui dentro, qual seria a probabilidade de cor que iria sair primeiro? Alguém sabe me dizer? Seria qual cor? A cor branca, não é? Não seria a cor branca? Por que a cor branca? Porque é a cor, é a tampinha, a quantidade de tampinha que tem a maior quantidade. Não é isso? A tia... Agora, gente, nós iremos para a parte da probabilidade, no qual a tia Leidiane apresentou o vídeo para vocês, onde eu perguntei qual era a probabilidade qual seria a chance de probabilidade de cor que teria maior chance de sair. No caso lá seria a corzinha branca, por ter a maior quantidade. E agora nós vamos transformar essa probabilidade das tampinhas brancas sair em uma fração, tá certo? Ó, vamos pra cá. Eu sei que lá as tampinhas brancas tinham 12, as vermelhas 6, as verdes 2 e as roxas 1. Ao todo aqui eu vou ter quantas tampinhas? Ao todo, juntando todas as cores, vamos lá fazer a continha. 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 2 são 13. 13 mais 1, 14. 14 vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. Então, ao todo, eu tenho quantas tampinhas? Eu tenho 24. Esse aqui é o meu todo de tampinha. Então, como é que eu sei o número de... Como é que eu posso transformar a probabilidade das tampinhas brancas em relação ao todo? É só fazer o seguinte. Eu sei que as tampinhas brancas são quanto? 12. E ao todo eu tenho quantas? 24. Então, a fração correspondente à probabilidade no qual nós estávamos trabalhando seria esta, né? Agora, meus amores, que nós já revisamos todos os conteúdos que nós estudamos até aqui, a tia Leidiane espera que vocês possam desenvolver uma excelente avaliação, no qual a avaliação ela terá 10 questões. Vocês irão, a tia Leidiane vai estar enviando a avaliação quando vocês terminarem de assistir o vídeo. Chama a tia Leidiane no PV e diga: tia, eu já terminei de assistir o seu vídeo. Me envia a avaliação, a tia Leidiane vai estar enviando. Vocês estarão copiando a resposta. Bota lá, avaliação de matemática, resposta. Primeira, faça a resposta com o cálculo, tá certo? Não é só a opção lá, não. Se vier só com a opção, a tia Leidiane não vai considerar. Tem que ter o cálculo. Tem questões, obviamente, que não tem tanta necessidade de um cálculo. Mas, se tiver necessidade de um cálculo, a tia Leidiane quer aquele cálculo lá de ladinho.
Tá certo, gente? Eu vou estar aguardando a avaliação de vocês no período de 5h30 às 6 horas. Bom resultado, bons estudos, tá certo? E a correção dessas avaliações que a tia Leidiane passou, elas vão ser realizadas na próxima semana, tá certo? Então, meus amores, um grande beijo, um grande abraço, bom final de semana, tá certo? Porque amanhã será com a tia Meire, tá certo? Então amanhã nós não teremos avaliações com a tia Leidiane, será apenas com a tia Meire. Então que vocês tenham um ótimo, excelente final de semana, tá bom? Tchau. Comenta lá no canal da tia, tá certo? Um grande beijo, meus amores.